Boa noite, meu nome é Renato Figueiredo, hoje eu estou como diretor da Faculdade de São Paulo e eu quero cumprimentar, enquanto diretor da Faculdade de São Paulo, a todos os nossos mantenedores que oportunizaram este estúdio para que nós pudéssemos gravar e homenagear a mulher. Comemoramos no dia de hoje, 8 de março de 2023, o Dia Internacional da Mulher. E o tema é de extrema importância e nós precisamos cada vez mais abordar os avanços que a mulher vem adquirindo ao longo destes anos. E para que possamos fazer um bate-papo neste primeiro momento, nós estamos aqui com a professora Prisciane Santiago, que é a diretora comercial da Faculdade de São Paulo, e também estamos com a doutora Eliana Passarelli. A doutora Eliana Passarelli vai abordar conosco o tema violência doméstica. É um tema muito atual, muito importante. A cada momento ele vem sendo aí atualizado pela sua legislação. Sim. E a doutora Eliana Passarelli, ela foi a primeira promotora de justiça que atuou nas varas especializadas de violência doméstica. Ela atuou 25 anos no Tribunal do Júri, nos crimes contra a vida, realizou aproximadamente mais de 2.500 plenários no Tribunal do Júri. Hoje, a doutora Eliana Passarelli está na Procuradoria de Justiça, já com 36 anos de carreira. Que experiência, né, professora? Que idade, né? Que experiência. A professora é também, além de promotora de justiça, procuradora de justiça, ela é professora da Escola Superior do Ministério Público, mestre em Direito pela PUC, autora de diversas obras jurídicas. Professora Eliana Passarelli, eu quero agradecer, estou muito emocionado, muito contente de receber a professora, a doutora aqui em nossa Faculdade de São Paulo, para abordar este tema de extrema importância e que vem cada vez mais sendo objeto aí de diversos estudos e discussões, que é a violência doméstica. Sim. Uma honra tê-la aqui conosco, professora. Prazer é meu, uma honra poder estar aqui na Faculdade de São Paulo, uma honra poder estar, né, trabalhando com os senhores já há alguns anos, essa parceria que me honra muito, me alegra muito, e estar com a minha diretora aqui, né, professora Prisciane. Professora Prisciane é prata da casa. Ela é o contrário, eu que trabalho com ela, é uma honra receber aqui. Ela acabou de perguntar agora há pouco, né? Professora, onde eu trabalho? Eu falei, trabalha na Uniesp, nós estamos na Uniesp, né? Em uma né, das nossas mais variadas faculdades, e eu repito a fala do professor Renato, né? Que é o nosso diretor, estou dando aqui um apoio, né? Nós estamos trabalhando juntos, Sim. sempre, né? E essa é a nossa missão, né? Igualmente a missão da doutora Eliana Passarelli, que vestiu a camisa da educação. Ela está conosco, né? Está na Faculdade de São Paulo, está na Faculdade de Caieiras, está na Uniesp, porque veste a camisa. E nada melhor, né, de falar com uma mulher que a gente admira. Obrigada. Que a gente aprende. Sim. Né, doutor? E o doutor hoje queria nos deixar. Eu falei, não, nós vamos ficar os três, porque quando a gente fala desse assunto, violência doméstica, nós precisamos ter um contraponto, né? Até que ponto a gente entende que o homem é culpado ou que ele precisa ser condenado, né? Então, a gente precisa entender o que vem de fato atribuir essa violência. Será que o homem é realmente culpado? E esse momento, que é hoje, o dia 8 de março, o Dia das Mulheres, nós não estamos aqui para levantar bandeira. Nós Sim. estamos aqui para justamente entender quais são os nossos direitos e quanto nós podemos crescer juntos, né? Porque um contribui com o outro, né? Então, o doutor Renato irá ficar conosco. Muito obrigado. Vai ser uma honra, será uma honra, com Vai certeza. ficar conosco, porque a contribuição, a soma do homem e da mulher, o que nós somamos hoje, o que nós estamos celebrando na data de hoje, são os direitos. Né? Nós não estamos competindo com os homens. Eu acho isso muito importante. Nós não estamos levantando nenhuma bandeira feminista. Né? Então, nós precisamos ter esse diálogo, porque muitas vezes o que a gente ouve lá fora, né? E a doutora Eliana é especialista nisso. Eu quero até deixar claro aqui que eu machuquei a mão, viu, doutora? Ela deu uma olhadinha.
Porque lá na faculdade ela olha para todo mundo e ela fala assim, o que aconteceu? Você apanhou? Não, eu sei que eu derrubei café na mão, mas o olhar da mulher, o olhar atento, que muitas vezes, né, doutora, até na faculdade, o aluno chegava, a aluna não ia. Sem dúvidas. E ela falava assim, liga para ela para saber o que está acontecendo. E o que era, doutora, muitas vezes? Violência. Violência. Então, é esse olhar, e muitas vezes não foi praticado pelo esposo. Tem muita coisa aí que nós vamos tirar os mitos, né, doutora? Sim, sim. Para poder entender o que vem acontecendo e por que vem acontecendo, né, doutora? Então, e aproveitando essa experiência, né, desse dia, né, eu acho que a gente poderia entender o conceito, né? O que é caracterizado, o que nós podemos entender, as pessoas que estão conosco, nos acompanhando, não só os alunos, né? Mas também toda a comunidade, o comércio, as mulheres de negócios, os escritores, os advogados que estão conosco hoje. Como que a gente entende para começar esse nosso bate-papo? E professora Prisciane, partindo dessa premissa, eu gostaria e eu sempre acho importante, né, que o nosso público possa conhecer quem é a doutora Eliana Passarelli, de onde veio, que às vezes é muito comum, uma promotora muito competente, atuou em vários plenários, e aí parte daquele princípio, mas é filha de mamãe, filha de papai, não é isso? Não E aí eu acho importante, pois eu acho importante nós demonstrarmos e disseminar a informação, né? Quem é a doutora Eliana Passarelli? Bom, a Eliana Passarelli, eu diria que é o seguinte, é uma batalhadora. Eu sou aquela que teria tudo para dar errado e deu certo em algum momento na vida. Fiquei órfã aos 12 anos de idade do meu pai. Minha mãe teve que batalhar muitíssimo para eu estar aqui sentada hoje. Nessa rede de apoio tem minha irmã também, a Nádia, que muitas vezes se despiu de algumas coisas para que eu pudesse ter outras. Minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. 6. Às vezes eu falo 7, ela fica brava. 6 anos mais velha do que eu. E eu comecei, eu estudei, tive a graça de estudar num colégio de meninas muito bem de família, mas eu não era bem de família. Então, bem de família que eu digo, era bem status, grana, família. Ok, financeiramente. Mas, financeiramente falando. Então, assim, o que todos as minhas colegas, porque era um colégio feminino, tinham nas mãos de graça, eu tinha que batalhar para obter. Então, assim, escola de inglês, de graça, gratuita. Escola de natação, gratuita. São as coisas que eu me lembro. Fui trabalhar aos 16 anos de idade como recepcionista de um pediatra, que depois foi pediatra dos meus filhos e pediatra dos meus netos. Nunca nada foi fácil. Então, dizer assim, que você pôde parar tudo e ficar estudando para o Ministério Público? Não parei tudo em nenhum momento da minha vida. Eu fiz 2 faculdades, com muita dificuldade. Pude fazer as 2, porque as 2 eram fundações, e naquela época fundação era fundação, portanto se pagava pouco. Então fiz a PUC São Paulo e fiz a Casper Libero. Nesse meio tempo, uma pela manhã, uma à noite, eu trabalhava à tarde como recepcionista, depois fui para estagiária de Direito. Eu tomava 10 ônibus por dia, às vezes 11, porque não tinha trem de metrô. Isso eu lembro bem, desculpe, professor. Morava no Ipiranga, bairro que eu amo. E assim foi a minha vida, né? Me casei cedo, também uma parte da minha contribuição, porque eu sou hoje, sem dúvida alguma, eu devo ao meu ex-marido. Não é marido, é ex-marido. Mas, não, eu falo que é ex-marido porque todo mundo acha que uma relação entre ex tem que ser uma coisa muito ruim. Olha. A minha relação com meu ex-marido é de irmandade, sempre foi. Que maravilha. Sempre foi. Eu estou separada, eu diria a vocês que uns 30 não, mas uns 25 anos, e nós somos irmãos até hoje. Nos respeitamos, nos gostamos, cuidamos dos nossos filhos conjuntamente, dos nossos netos conjuntamente. Então, eu devo muito a ele, porque
enquanto eu estudava, enquanto eu trabalhava, porque eu estudava e trabalhava, muitas das vezes ele que fez o papel de pega filho, leva filho, vai buscar filho em escola, tira filho. Então, isso foi sempre um conjunto, né, de coisas. Então, essa sou eu, até hoje, já a idade, né? Não, uma menina ainda. Isso é a demonstração de que todos podem chegar. Chegar, Todas sem- as mulheres podem, todos os homens, todas as Olha, pessoas professor, podem chegar. Né? eu não admito vitimismo. Que maravilha. Não admito. Quem chegar para mim e falar assim, olha, eu durmo 4 horas por noite, assim, eu dormia 4 horas por noite. Eu saía às 5 horas da minha casa, chegava à 1 da manhã, tomava banho, dormia no outro dia, eu estava já dentro da faculdade, na PUC, que era Perdizes, às 7 horas da manhã na sala de aula. Então, eu acho que tudo é possível. Tudo. Você faz o que você quiser da sua vida. Tanto para o bem ou tanto para o mal. Sim. Uma escolha sua. Então, assim, tudo bem, um dia você vai estar cansado, no outro dia você vai estar Que é natural, estressado. Né? Lógico, É. né? Mas eu acho que você tem que ser aquilo que você vislumbrou para você. Né? Se você vislumbrou uma vida de sucesso, não tenha dúvida que você vai ter uma vida de sucesso. Não tenha dúvida. Isso depende de você. Hoje eu fico pensando, claro, que o jovem, né, tem muito mais força, muito mais pique, para tudo. Hoje eu fico pensando se eu teria essa sagacidade de fazer tudo que eu fiz com 29, 30, entrei no Ministério Público com 32, mas entrei na Procuradoria Militar Federal com 29. Nossa. E me formei aos 22. Então, eu acho que talvez hoje eu estivesse mais cansada, né? Mas o mais cansada significa que eu posso fazer outras coisas que eu não faria lá atrás. Então, Sim. eu acho que as pessoas, elas são o que elas quiserem ser. É nisso que eu acredito. Nossa, que maravilha, né? Isso é a demonstração de que podemos todos nós vencermos. Sem dúvida, sem dúvida. Independentemente de onde iniciamos aí nossa... Olha, eu estava vindo aqui a caminho e vi um senhor vendendo pudins. Não sei se os senhores já viram. Já. Pudim lindo. Uma casinha lá que ele estava vendendo pudim. Casinha que eu digo, Sim, carrocinha. Uma carrocinha. Maravilhosa. Quer dizer, a pessoa está lá trabalhando dignamente. Quer dizer, ele alcança. É só ele ter vontade, é só ele ter boa vontade, ele vai alcançar. Né? Talvez o sonho dele não seja ser um vendedor de pudins, mas aquilo que ele apresenta naquele momento, olha que legal, é bacana. Nossa, eu adoro esse exemplo de vida, assim, né? Eu amo muito. Agora, já direcionando ao nosso conceito, agora sim, Sim. né? Pois não. É que mulher é acelerada, né? A gente vai fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Doutora, violência doméstica. Cada momento, a cada dia, nós presenciamos não só os atos que realmente são de violência doméstica, sempre verificamos e observamos um estudo, um avanço na legislação, um avanço no estudo para aperfeiçoar a legislação da violência doméstica. E hoje eu gostaria de que a doutora nos contasse quais são os mitos, quais são as verdades, o que vem a ser esse conceito de violência doméstica, o que a doutora entende por violência doméstica. Bom, eu primeiro preciso dizer uma coisa. A lei que trata de violência doméstica é uma lei conceitual, é uma lei procedimental. As pessoas têm a ilusão que ela traz crimes novos, que ela traz penas novas. Não, ela só diz o que é violência, ela denomina a violência, ela tipifica, entre aspas, ela dá formas de violência, né? Então, violência sexual, violência financeira, violência moral, né? Violência física, violência psicológica. Mas ainda eu acho que falta muito, mas muito, muito, para a gente chegar a uma perfeição de legislação que cuide da mulher. Eu não tenho o menor pudor em falar que a Lei Maria da Penha ela foi uma lei feita, muito mal feita, feita de forma eleitoreira,
em 2006, para garantir votos, né? E não houve revisão. Então, é uma lei que, na verdade, ela repete muitas das coisas que estão na doutrina penal e no Código Penal. Ela conseguiu piorar ainda algumas coisas, né, que nós temos, como, por exemplo, a violência moral. Ela diz que violência moral é injúria, difamação e calúnia, quando, na verdade, não é. A violência moral pode ser desde um olhar maldado, né, a uma, eu vou usar um termo bem chulo, mas uma porrada na mesa. Né, em que mexe com ela e ela já sabe que ela está sendo vítima de uma violência que logo em seguida pode se tornar física. Então, quando você pega a Lei Maria da Penha e vai tentar taxar delitos como sendo, esse é um tipo de violência moral, você esquece de outros atos, que podem ser violência também. A violência psicológica existe desde o início do direito penal, que é a vis compulsiva e a vis corporalis. Por exemplo, o artigo 129 do Código Penal, quando ele fala em ofensa física, integridade física ou saúde, ele já fala em saúde mental. É a saúde dos órgãos, sim, inclusive do cérebro. Sim. E que ninguém prestou atenção nisso. De repente, aparece aí esse ano que passou, alguém falando assim, não, porque agora nós contemplamos a violência psicológica. Espera um pouquinho. A violência psicológica está prevista lá desde da era de Talião. Olho por olho, dente por dente, né? Pé por pé. Então, esta violência psicológica que todo mundo acha que descobriu a América agora, não, ela está prevista no Código Penal já. Mas nesse período, doutora, desculpa interromper, ela sempre existiu. Sempre existiu, fato. Eu entendi. Mas o leigo, eu, por exemplo, né? Vocês são da área do direito, o acesso é mais fácil. A pessoa, o violentado, tinha conhecimento, ou os próprios advogados, de utilizar, essa lei tinha força, como sim, teoricamente parece que existe da Maria da Penha? Então, vamos dividir aí a coisa. Para os operadores do direito, sempre existiu. Você não pode ser um operador do direito... Nome de Lei Maria da Penha. Exatamente. Você não pode ser um operador do direito e saber, não sei que existe violência psicológica. Certo. Né? Isso sempre existiu. O que aconteceu ao final do ano passado é que todo mundo descobriu, né, América. Mas existia lá atrás. O que eu acho que tem que ficar cada vez mais claro, e isto tem sido incrementado, são os programas para que as mulheres conheçam, né, as formas de. Por exemplo, a violência financeira, essa sempre existiu. O estelionato sentimental agora está em moda. Está em moda porque nós estamos falando de internet, mas sempre existiu. Sempre existiu. Né? Desde 1900 e nada, tem aquele indivíduo que promete casar, sim, que vai ser o caixeiro viajante, né? Tira todo o dinheiro da mulher, ilude a mulher e não vai casar nunca. Quer dizer, eu estou falando do caixeiro viajante. Hoje nós estamos falando de internet. Né? Que é assim, perdi meu dinheiro na poupança, quero ir aí te ver, não tenho dinheiro. Mas nós estamos falando de estelionato sentimental, que sempre existiu. Então, essa violência financeira, claro, ela tem milhares de formas. Eu estou sendo bem simplista, sim, por causa do tempo que nós temos. Mas, por exemplo, existe a violência financeira daquele filho que retira a aposentadoria da mãe para uso de droga, ou para seu uso pessoal, ou para uso da sua família, né, que faz com que a sua mãe fique trancada dentro de um abrigo para idosos e que, na verdade, vilipendia todo o patrimônio dela. Isso é uma violência financeira. E eu quero chamar a atenção, principalmente para isso. Nós que lidamos, né, com a universidade, com vários cursos, todos os profissionais, os alunos que estão nas suas salas de aula, têm que atentar para o seu lado e ver se ali não é um caso de violência doméstica. Os nossos pedagogos, quando vão para uma escola, quando vão dirigir a escola, quando darão aula para as crianças, têm que ter este sentimento, têm que ter
esse feeling. Nós, a senhora como diretora, nós tivemos casos, e a senhora sabe disso, porque a senhora levantou, né, casos em que nossas alunas são vítimas de violência doméstica. A violência doméstica, gente, ela está em todo lugar. E vou dar um dado que é lamentável. Aumentou em mais de 28% este ano. Nossa! Saiu um... Depois eu procuro aqui, até para que... Pós-pandemia, né? Porque nós acreditávamos que na pandemia, acredito que a mídia, né, professora, colocou essas questões com maior visibilidade, as coisas Sim. foram acontecendo. Mas nesse momento, ele não conseguiria imaginar a proporção. Existe, assim, alguma... Qual que é... O que levou, né, essa situação agora em 2023? Esse aumento, esse né? aumento. Será que... Uma das coisas que eu li, eu tenho um relatório, depois eu até passo o relatório, deixo à disposição. O relatório diz o seguinte: óbvio, políticas públicas fechadas. Atendimento em forma de rodízio por conta da pandemia. Então, todos ficaram deslocados. Primeiro, a pandemia foi um caso, aumentou muito a violência doméstica, porque um convívio que não existia entre marido e mulher, entre crianças que são guardadas pela mãe, daí o pai vai visitar e não tem direito a visitar, porque a mãe fica apavorada porque não quer deixar visitar por conta da pandemia, enfim, uma série de problemas. Mas, fora isso, a acolhida de mulheres por serviço público diminuiu. Pós-pandemia, porque ficou todo mundo em regime de plantão. Os serviços públicos diminuíram. Então, os hospitais em regime de plantão, os serviços de atendimento à mulher em regime de plantão, e pouca política pública de atendimento à mulher. Então, vamos inverter. Como é que eu faço dessa mulher uma não vítima? Primeiro, dando acesso à política pública. Eu não estou dizendo que a mulher tem que ser, o regime de atendimento à mulher tem que ser assistencialista. Eu sou muito contra isso, muito contra. Mas precisa ter uma Mas política precisa direcionada, ter, né? sim, uma política pública digna, e Isso. não de assistencialismo. Porque, veja, cada vez que a mulher é vítima de qualquer tipo de violência, normalmente a maior delas é a física, ela é retirada da sua casa. Ela é vítima 2 vezes. Ela vai ser retirada da sua casa, vai ter que ir para um abrigo de mulheres, vai tirar seus filhos da escola, vai ter que recolocar seus filhos em outra escola. Então, inverte-se o quadro. Quando, na verdade, se tivesse uma política pública para valer, você faz desta mulher primeiro, uma mulher que tenha economia própria, que tenha possibilidade financeira, principalmente, de se livrar do seu algoz, e que tenha trabalho psicológico muito bem feito para que ela se livre. Nós não podemos esquecer que, quando a gente fala em mulher, em violência doméstica, nós estamos falando de afetividade. É fato, é fato. Né? Nós não estamos falando daquele Zé que agrediu a Maria na esquina porque não gostou do gosto dela. Não. Nós estamos falando do Zé que viveu com a Maria pelo menos 30 anos, ou que viveu 1 ano. Nós estamos falando do Zé que teve o seu relacionamento partido. Zé, não quero mais saber de você. E que a Maria vai sofrer as consequências por não querer saber mais do Zé. Então, quando nós falamos em afetividade, nós estamos falando num polo muito nervoso, e nervoso dos 2 lados, em que ela está submetida à violência do ponto de vista psicológico, porque ela se submete àquilo. Ela não consegue... É um ciclo vicioso. Ela não, sentimento pelo seria sentimento. isso. Pelo medo, pelo sentimento, pela dependência financeira. Normalmente, dependência financeira É um mais dos do que grandes qualquer problemas coisa. da dependência Sim. financeira, né? Sim. Tem algum dado estatístico, doutora? Por exemplo, a violência doméstica, ela ocorre mais em famílias de alto padrão? Ou Não. tem como medir? Tem como medir, em menor padrão. Seria por conta da escolaridade, da informação? Exatamente. Escolaridade, informação, dependência financeira absoluta. Olha a importância de
estudar o curso de Direito aqui na Faculdade de São Paulo. Inclusive, deixa eu até mandar um beijo para a doutora Samara, que foi nossa aluna. E ela é um exemplo, desculpa até falar, ela foi uma das alunas, a professora falou, fiquei até emocionada. E, olha, na nossa primeira reunião, né, quando eu cheguei, a doutora já estava lá, e aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, você está fazendo direito, eu admiro os operadores do direito, eu admiro muito, né? E ela falou assim, professora, estou fazendo esse curso e eu vou terminar esse curso, não só por mim, Sim. mas por todas as mulheres, porque eu sou vítima de violência doméstica. E muitas vezes foi, né, um beijo para a doutora Samara, e ela também está aí no Conselho das Mulheres, né? Então, quando nós falamos desse tema, ele é um tema que nos sensibiliza, porque às vezes a gente acha que está longe, e não está, Não. está muito próximo. E eu me sinto, assim, muito feliz na data de hoje, né, de falar desse assunto, de quantas mulheres, né, e a faculdade, Sim. Faculdade de Caeiras, mas temos aqui também na Faculdade de São Paulo, que aproveitou desse momento de fragilidade para levantar uma força, né, para tirar uma força e para ficar aqui no banco acadêmico, né, por 5 anos, e ela passou na OAB, Sim. né, com todas as dificuldades, né, eu falo dificuldades morais, no sentido de ameaça, de não deixá-la estudar. Nós tivemos alunos que pararam no meio do semestre, porque falou, professora, nesse momento, né, doutora, e a doutora sempre junto, nos acompanhando, direcionando quais eram os caminhos. E ela falou, nesse momento, eu não vou colocar o nome aqui, eu falei da doutora Samara, porque ela falou que autoriza e permite. Sim, claro. E tivemos outros casos de não deixar a mulher estudar. E aí entra naquilo que nós estávamos conversando logo no início, né? Que nós falamos, nós não queremos aqui competição com o homem, de maneira nenhuma. Nós só queremos o quê? O direito de estudar, o direito da informação, né? O direito do conhecimento. Então, eu até agradeço, doutora, para colocar isso, porque hoje essa questão de dificuldade financeira não é mais um impedimento, né, professor? Não Porque é mais. nós temos aí, aqui na Faculdade de São Paulo, Vários convênio, planos, vários né? planos, acesso facilitado. A professora falou, eu peguei 11 ônibus. Hoje, o aluno de Caeiras, ou da região ali, da Bacia Simbaju, não só da região de Caeiras, nós estamos falando aqui da Grande São Paulo, nós temos o metrô, né? Sim. Então, Tudo está mais fácil hoje em tudo dia. está mais né? fácil, né? Então, eu acredito que a gente precisa abraçar cada vez mais, e o homem, ele contribui para isso. Tanto é que o professor Renato, quando nos convidou, ele falou, professora, vamos falar sobre esse assunto. Eu quero até agradecer ao professor Renato, que ele falou assim, só uma mulher para entender outra mulher, né? Mas mostra o quanto que o homem também vem evoluindo no sentido, nós Sim. estamos juntos, nós queremos entender o que acontece nesse sistema, né? Mas era só isso, professor. Eu atuo na área penal também, e como advogado, e eu tenho a sensação que, embora eu concorde com a doutora, que a Lei Maria da Penha há uma série de problemas, mas um ponto, talvez a doutora venha concordar comigo, a publicidade que foi dada em razão da Lei Maria da Penha acabou despertando, né, que as mulheres têm direitos e que elas deveriam e podem procurar ajuda. Sabe né? Sabe qual é o local menos procurado por todas as vítimas de Lei Maria da Penha? Estou falando de acordo também com o relatório. Né? A Delegacia da Mulher. Olha que surpresa, né? Eu atuo na área penal e tinha uma sensação, embora mas tinha uma outra visão. Então, por quê? Porque aí eu tenho para mim que nós temos a necessidade de ter um trabalho setorizado e amplo. Uhum. A mulher vai à Delegacia da Mulher, muito bem. A delegada atende muito bem, faz o trabalho dela. Só que a delegada não pode sair da linha dela, né? Limitado, Tem o trabalho dela. Em seguida, vem o judiciário e faz o trabalho dele. Quando eu falei que eu atuei na primeira vara de violência doméstica da Zona Oeste, o que era feito ali?
Tem um artigo na lei de violência que diz o seguinte: você pega o agressor e pega a agredida, e coloca os dois na frente do juiz, na frente do promotor, porque ali nós esclareceremos, não tudo, mas na frente de um assistente social, de um psicólogo, a maioria daquilo que vem causando ou que causará ou que causaria essa violência, se fosse mais grave ou menos grave. Hoje, o que nós temos? Uma lesão grave, temos lá uma lesão, estou dando um exemplo, uma lesão grave. Esta mulher, rarissimamente, não é, entre aspas, assistida, mas ela vai até um ponto, dali segue pelas suas próprias pernas. E não é assim. O trabalho de doutrinação, no sentido de que a mulher não é objeto, que a mulher é sujeito de direitos, que tem também obrigações, isso tem que ser feito numa escala inteira. Nós temos que passar por um programa inteiro, sim, social, psicológico, de cunho financeiro, fazer com que essa mulher tenha um ofício e fazer com que esta mulher restaure a sua autoestima. Aí você vai falar de igual para igual. Enquanto não houver isso, não adianta a gente fazer colcha de retalho. Entendi. Então, eu pego essa vítima, eu tiro da casa dela, muito bem, eu dou uma medida protetiva para ela e falo que, olha, você está com a sua medida protetiva. Ela, por não conhecimento, por ignorância, por achar que a lei está sendo cumprida, está, mas não está cumprindo todo o seu papel. Ela pega aquela medida protetiva, vai até o marido, companheiro, esfrega no rosto dele e fala assim, olha, agora eu tenho uma medida protetiva. É um pedaço de papel, gente, que não necessariamente garante a proteção à integridade física. Não tem servidor público que vá lá, sim, e atire, né, de uma situação mais severa. Muitas vezes, eu não estou nem ligando para a sua medida protetiva, porque a maioria dos homens faz isso, então não estou ligando, quero que você se dane, você é a medida protetiva. É preso por desobediência. Fica preso o tempo que o processo penal demora para ser julgado. Uhum. Ele sai de lá com outro sentimento, que é o sentimento de vingança. Perdeu o emprego, não viu os filhos, foi aviltado, entre aspas, né? A Galeno de Noronha, um grande autor penalista, dizia isso, né? Orgulho de macho ferido. Então, ele volta com muito mais violência, e com muito mais violência, ele ataca esta mulher. Tudo isso são pontos sensíveis que têm que ser levados a sério. Não dá para a gente, de um lado, fazer com que a mulher se sinta, entre aspas, amparada e que, de fato, ela não esteja parada. Isso são duas coisas muito severas e muito cruéis. Porque a gente conta até um ponto e não conta o restante da história. O restante da história, a gente sabe qual é. Uma mulher morta a cada 15 minutos. Nossa, a cada 15 minutos. E voltamos, então, à necessidade da implantação das políticas públicas. Políticas públicas reais, pé no chão, política pública. Não é, eu volto a afirmar, não é só a guarda municipal ter o botão do pânico. Também é, mas não é só. Uma coisa que eu não vejo, aliás, não vejo até porque eu estou fora, né, então talvez esteja aqui fazendo elucubração, é o homem ser atacado do ponto de vista financeiro, no sentido de bloqueia todos os bens. Até para que a mulher possa usufruir com os filhos. Bloqueie-se os bens, né, que é a parte forte deste homem. Então, bloqueia-se os bens e vem cá, agora nós vamos fazer um cursinho, agora nós vamos tratar de você, nós vamos tratar, né, psicanaliticamente do seu problema. Tem homem que não adianta. E tem homem que será muito bem tratado e conseguirá conviver com uma mulher do ponto de vista sentimental, do ponto de vista doméstico, respeitando os filhos, respeitando a esposa. O casamento pode não dar certo, mas ele respeita o ser humano, é diferente. E é interessante, indo nesta mesma linha de conscientização, né? Eu sou da cidade de Diadema e lá nós temos uma delegada da Delegacia da Mulher, doutora Renata Krupp, que eu mando um beijo para a doutora Renata Krupp, mas ela tem um programa interessantíssimo,
que vai para esta conscientização. O programa é Homem Sim, não é da Secretaria da Segurança, é da própria doutora Renata. Sim. Homem Sim, Consciente Também. Olha. E é interessante porque todos aqueles que estiverem comprovadamente, e aí por que eu estou falando comprovadamente? Que eu queria já guinar para um outro lado daqui a pouquinho. Já me avisaram que nós já ultrapassamos os 30 minutos, eu acho que esse tema é muito importante. Mas este programa Homem Sim, Consciente Também, os autores comprovadamente de violência doméstica, eles sempre são submetidos a esse programa com apoio, inclusive, do Lá, Poder né? Judiciário, lá em Diadema. Lá, porque Lá em em Diadema. outros lugares eu tenho certeza que não. É um programa fantástico. Mas, doutora Eliana, deixa eu mudar um pouquinho de lado deste conceito e perguntar para a doutora o seguinte. Eu tenho observado, e eu já, até na minha atuação profissional, assisti vários episódios no seguinte sentido. Olha, se você me desagradar, eu vou te denunciar por violência doméstica. Muito Olha, comum também. se você não parar de querer ver os meus filhos, que não são seus, do pai, sim, são os meus, né, mãe, eu vou lhe denunciar por violência doméstica. Aí eu pergunto para a doutora, em todos estes 36 anos de carreira profissional, que é fantástica, há muitos ou muitas mulheres que também praticam o crime de falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa no momento em que elas fazem a denúncia da violência e realmente a violência não existiu, elas querem... Num universo muito grande de violência, eu diria que não são muitos. Mas nós temos a mulher que ardilosamente procura colocar o homem numa armadilha, né? Isso é muito simples, né? Você gritar em casa. Se você começa a gritar histericamente na sua casa, com certeza sai todo mundo... Hoje é lei, inclusive, né? Você é obrigado a comunicar ao síndico do prédio. Marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher e a gente tem que meter a colher mesmo. Mas no sentido de serem desmascaradas também. Outro dia eu participei de um artigo falando de dois personagens, duas celebridades, em que se falava essa coisa, né, de onde está a verdade e onde está a mentira. Essa moçada precisa ter em mente que promotor e juiz não são inocentes, não são tolos. Eu usei até o termo tolos. Não são. Sim. Né? Enquanto o pessoal acha que a gente é largamente convencido de que há violência doméstica, numa passada de olhos, você tá sabendo que ali existe todo um comando atrás para que não é violência doméstica, para que venha para a violência doméstica, que assim, não aguento mais, vamos tirar o seu marido da sua casa, já que ele não quer sair. Né? Então, vamos tirar o seguinte, você forja uma violência doméstica, ganha uma medida protetiva e o marido sai da casa. Não é bem assim. Né? Então, as espertas de plantão também tem promotor e juiz esperto de plantão. Sim, né? Claro. A gente sabe distinguir. E tem todo um trabalho técnico atrás da vara de violência doméstica, que tem os psicólogos, tem as assistentes sociais, que são absolutamente capacitados para isso. Absolutamente capacitados. Então, é muito difícil isso acabar passando. Não passa com essa facilidade, não passa assim... pode passar num plantão de final de semana, mas na segunda-feira já está caindo lá na vara específica da violência, em que o promotor e o juiz analisarão com mais frieza, com mais cautela. De forma mais detalhada. Mais detalhada. Né? Às vezes até simulam arranhões, né? Então, mas não é, existe, mas não é uma coisa comum. Eu estava conversando, inclusive, com uma delegada muito amiga, e ela dizia o seguinte, que é muito comum, quando há uma discussão de guarda, ou mesmo de regulamentação de visitas, Sim. que envolve os filhos, envolver a violência doméstica para afastar o pai dos filhos, né? Então, e daí partir para uma alienação parental básica. Exato. Né? É fácil, né? Está muito próximo à alienação. Muito. Né?
E aí eu pergunto para a doutora já duas perguntas, né? A mulher que se sente vitimizada, ou que foi vítima, não que se sente vitimizada, mas que foi vítima da violência doméstica, o que fazer? E o homem que foi vítima de uma falsa comunicação de que ele teria agredido aquela mulher. Olha, o que devemos eu não fazer? tenho 2 pesos, 2 medidas, não. Eu tenho um peso e uma medida. Ambos delegacia de polícia. Não aconselho. Veja que coisa interessante também. Nesse relatório que eu estou me referindo, que se chama Invisível e Visível, a maior parte das mulheres procurou atendimento em comunidades, em assistências sociais para mulheres. Uhum. Elas se consultaram com mulheres, né? Poucas se consultaram com família. Eu não quero arriscar um número para não ser leviano. Sim. E grande parte com amigas, amigos, pessoal fora da família. Eu acho que o caminho correto ainda é a delegacia de polícia. E para o homem, idem. Tem denunciação caluniosa? Polícia também. Sabe? A lei foi feita para todo mundo. Nós não podemos eximir o autor de um crime ou a autora de um crime como se nada acontecesse. Eu acho que tem que ir para a delegacia mesmo. Eu acho que hoje as delegacias das mulheres estão mais aparelhadas. Estão muito bem aparelhadas? Não. O poder público precisa melhorar muito, muito, muito. E eu não entendo, né, como um Estado violento que nós temos, Estado que eu digo, Brasil violento, sim. Brasil da impunidade, Brasil que não quer saber de lei rígida para punir ninguém, eu não entendo como nós não temos, nos estados, secretarias da mulher. Nossa. Não consigo entender. Porque isso, que eu vou falar, é chocante, mas é verdade. Nós daremos menos trabalho para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria da Justiça, porque a hora que tiver uma secretaria, né, da mulher, a mulher evita, fazendo o trabalho direito, evita que todas essas tenham trabalhos a mais. É uma questão de economia. É interessante o tema, né, professora? E principalmente esses dois lados, né? E realmente não existe 2 pesos e 2 medidas. Não existe, né? Para mim não existe. Quem comete o crime precisa ir lá e noticiar, né? Levar a notícia. Exatamente. E depois, quem cometeu ser punido. Ser punido, respeitando todo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, isso tudo faz parte do nosso regramento jurídico, mas ao final, apurado, tem que ser punido, seja para violência, ou para não violência. Para não violência, né? Na linha de eventual alienação ou qualquer outro instituto que queira justificar pela violência, né? Com certeza. Doutor, sim. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a mulher, quando ela vai à delegacia, o atendimento, existe um atendimento para a mulher ou não? O atendimento... Existe. Tá. Porque às vezes ela pode se sentir vulnerável falando o assunto para o homem, expondo a relação dela. Como funciona isso, doutora? Hoje, eu acho que a secretaria mais bem preparada para receber, 2 secretarias, para receber a mulher vítima de violência, é, sem dúvida, a Secretaria de Segurança Pública, porque nós temos várias delegacias no estado de São Paulo, tá? Delegacias da mulher, com delegadas, mesmo às vezes delegados, mas normalmente são delegadas de polícia altamente preparadas para isso, investigadores altamente preparados para isso. Então, nós temos um grupo especializado hoje que trabalha na violência doméstica e trabalha para o atendimento da mulher. Ao lado disso, nós temos a Secretaria da Saúde, né, porque tem os crimes sexuais, que nós não podemos esquecer, que são muitos. Claro. Nós temos toda a gama de delitos para atender essa mulher do ponto de vista, em termos de Secretaria de Saúde, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista
físico mesmo, né? No âmbito de doenças mesmo. Então, nós temos essas unidades que funcionam sincronicamente, elas funcionam direitinho juntas. Uma conversa com a outra. O que eu não acho é que a gente tenha que ficar no assistencialismo para o resto. Porque essa mulher que sai de casa, essa mulher que não tem emprego, essa mulher que leva os filhos consigo, porque eles são as vítimas secundárias da violência doméstica, elas devem ter todo um aparato para que em um ano essa mulher saia uma outra pessoa e saia economicamente independente através de um ofício. Isso, para mim, é obrigação, não é assistência social. Muito bom. Eu acredito que nossa entrevista ou podcast de hoje, ela foi altamente esclarecedor. Obrigada. Eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo e que realmente esta entrevista está indo para o Brasil inteiro, eu tenho absoluta certeza que trouxe aí um conhecimento e uma gama de informações Espero que sim. sem precedentes, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, eu gostei muito da doutora, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e sempre se fala do lado mulher, que eu acho que tem que acontecer, sim, é fato, existe, mas tem aqueles casos também que o homem está sendo vítima também por conta de alguma situação, algum instituto que ele queira, e o que eu tenho observado muito, eu não sou da área da família, longe de mim, mas eu converso muito com as advogadas que falam o seguinte: olha, Renato, você sabe que um dos maiores problemas que o homem tem, ou que o meu cliente tem, é que ele quer ver o filho dele, ou ver a filha, ou ver os filhos, e não consegue porque a mãe acha que é propriedade, e inclusive consegue uma medida protetiva, o que é fácil de se conseguir, né? Porque eu entendo muito obrigado. Eu entendo até o Ministério Público, o Poder Judiciário, até a delegacia de conceder essa medida protetiva pela cautela. Entendo isso. Mas ele também tem que ter a oportunidade de falar: isso não é verdadeiro, né? Eu estou tentando fazer isso, ver aquilo, ver meus filhos, por exemplo. Enfim. Olha, a medida protetiva, a gente sabe que para os mais violentos não funciona. Não resolve. Absolutamente nada. Eu fico muito feliz de ter recebido. Já Eu estamos aqui, o agradeço o estúdio convite. já está me falando: olha, você está extrapolando o tempo. Por nós, né, professora, ficaríamos aqui uma eternidade, porque esse assunto é maravilhoso. E a doutora Eliana Passarella é agradabilíssima Obrigada. de nós conversarmos, um conhecimento que é fantástico. Obrigada. Mas o nosso tempo já está, né, professora? Com Então, certeza. professora, eu só tenho a Eu que agradecer. agradeço muito a confiança, agradeço a possibilidade de falar com todas as unidades, dizer que para mim é uma honra sempre trabalhar com os senhores, estar aqui e poder contribuir de alguma forma para os nossos alunos e para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutora Eliana. É Eu que uma agradeço. honra demais nós estarmos aqui neste contato. Eu aprendi demais. Estou muito feliz. Professora Sempre. Prisciane, professora está feliz? Muito, muito. Aquilo que eu falo sempre, né? Uma das oportunidades que a gente tem gratidão pela Uniesp, né? Sim, Pelos nossos sim. mantenedores, é de trabalhar, aprender com gente muito melhor que a gente. E a doutora Eliana... Eu aprendo com ela, tá? Não, mas o doutor Renato, nós todos, mas eu digo que É que ela é minha chefe imediata. é que nós, assim, mas não adianta a gente estar à frente sem ter essa convivência, né, de harmonia, de aprendizado, e que só soma. E a doutora Eliana tem uma característica que eu gosto muito. Ela está aqui conosco, mas ela não para de resolver, ela não para de atender. Né? É uma mulher que está à frente do seu tempo, já disse isso para ela, e eu agradeço essa oportunidade, doutor Renato, para poder falar nesse dia que é tão importante, o Dia da Mulher, né? Para uma mulher que eu admiro, né? Obrigada. Que eu admiro desde sempre, antes de trabalhar, porque é a mulher que me representa. É uma mulher linda, que tem a autoestima elevada, que se preocupa com outra mulher, né? Ela é o exemplo de gente que você tem que ter do lado sempre. Né? De gente humana. Todo mundo me pergunta, mas como ela é? Ela é brava? Eu falo, muito. Muito. Mas é de um coração, de uma verdade absoluta, né? E ela está aqui, eu falo que se nós tivéssemos
mais mulheres com essa força, com essa determinação, eu a comparo a um bambu, né? Porque o bambu, ele vai, mas ele não quebra. E teve um momento também, vou falar de mulher para mulher, né? Que nós estávamos no auge da pandemia e eu liguei para ela, eu tô indo, professora. Era um problema acadêmico, né? Que nós precisávamos resolver. Eu falei, professora, a senhora não vai. A senhora não pode vir. Por quê? Não, porque a senhora tem esse compromisso e ela estava naquele dia, ela querendo nos ajudar, porque ela é assim, ela abre mão de tudo por conta da missão, do propósito, né? Missão mesmo. É missão. E ela estava com o filho internado, estava com o esposo no hospital e ainda estava preparando, né, os preparativos para a situação da sogra, né, que ela ficou, sei que no resumo da história, A sogra tinha falecido. a sogra faleceu e ela estava sozinha, mas em nenhum momento ela falou assim, professora, ela não se curva para a dor, ela é uma mulher que me representa, que me dá força todos os dias, eu fico emocionada, porque a gente emociona com gente que a mulher tem, desculpa, professor, mas a mulher tem uma situação que ela tem ainda a responsabilidade dos filhos. E aquilo que ela falou de amizade, do relacionamento dela, eu vivenciei isso com ela, né? E ela ali, forte, ainda teve a pastora, que nós tivemos uma pastora muito amiga dela, ela falou, professora, eu estou aqui. Então, a gente tem, assim, a Uniesp, né? Eu falo isso em nome de todos os nossos mantenedores, acho que posso, né, professor? Claro. Porque é uma mulher que realmente representa, né, a força da mulher. E falando de força da mulher, professor, eu acho que cabe agora, né? Porque daqui a pouco eu vou me emocionar mais, eu não posso, porque, né, assim, e uma mensagem, né, professor? Sim, uma mensagem. Professora Eliana, que mensagem a professora deixa, a doutora deixa, com toda esta gama de conhecimento para as mulheres, para todo o Brasil? Eu deixo, na verdade, uma mensagem para toda garota que tem 12 anos, para que tem 15, para que tem 20, para que tem 50, para que tem 60. É assim, não esmoreça. Vai bater a depressão? Vai bater a depressão, vai bater a bad, vai chegar um momento que você não vai saber qual é teu nome, não vai saber para onde é que você vai, mas em algum momento você respira, né? Comunique-se com Deus, porque sem Ele a gente não é nada, e eu tenho experiência disso na minha vida e no meu propósito, e vá em frente. Não tenha medo, não tenha medo. Professora, a Faculdade de São Paulo, o Grupo Uniesp, os mantenedores, eu, Renato, a professora Prisciane, estamos felicíssimos, honrados. Eu também estou muito. E agradeço demais pela nossa participação. Muito obrigado a você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando por esses 50 e poucos minutos. Eu tenho absoluta certeza que tudo que a professora trouxe para cá foi um aprendizado a todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos.